No dia 24 de janeiro de 1989, a descoberta de um tambor de 208 litros cheio de concreto em uma fábrica abandonada, numa esquina de um terreno vago na cidade de Koto, a leste do centro de Tóquio, no Japão, contou uma história sinistra, para não dizer impressionante, que durou 44 dias e que foi descoberta depois que 2 policiais interrogaram 2 jovens no dia anterior, sob suspeita de assassinato de uma mulher e seu filho. Após serem levados à delegacia, eles foram separados em salas de interrogatório diferentes. Um dos policiais fez um dos jovens acreditar que estava ciente do que haviam feito. O rapaz pensou que seu companheiro havia confessado o crime e disse aos policiais onde encontrar o corpo. No entanto, os policiais ficaram impressionados, pois a pessoa a qual ele se referia era uma mulher diferente que havia sido assassinada 9 dias antes. Uma vez que o corpo foi recuperado, eles conseguiram encontrar uma infinidade de sinais de tortura, ossos quebrados e danos severos em seu útero. Também foi descoberto que a jovem estava grávida. A violência exercida foi tão extrema que a moça só pôde ser identificada pelas suas impressões digitais. O corpo pertencia a Junko Furuta, de 17 anos de idade, nascida em Misato, na prefeitura de Saitama. Ela vivia com seus pais e 2 de seus irmãos. Era uma estudante do 3º ano do ensino médio da escola Yashio Minami. Junko era uma jovem quieta, muito alegre e respeitosa, que se dava bem com todas as pessoas. Na escola, ela era bastante tímida e se dedicava apenas aos seus estudos. Ela era muito inteligente, a ponto de se destacar em todas as disciplinas na escola. Devido à sua natureza introvertida, ela nunca teve um namorado nem qualquer tipo de relacionamento com alguém. Ela não gostava de sair para festas e também não tinha nenhum vício. À tarde, trabalhava algumas horas em uma fábrica de moldagem de plástico, 2 vezes por semana, pois planejava economizar para sua viagem de formatura. Todas as noites, a garota voltava para casa como de costume. No entanto, em 25 de novembro de 1988, ela não o fez. Quando seus pais perceberam a ausência da jovem, chamaram a polícia e relataram o desaparecimento de sua filha. Mas horas depois, Junko ligou e disse que havia fugido de casa e que ficaria na casa de um amigo. Naquele dia de novembro, um colega de classe chamado Hiroshi Miyano, que estava obcecado por Junko, estava na companhia de seu amigo Nobuharu Minato, vagando pelas ruas da cidade de Misato, pois haviam planejado se encontrar à noite para cometer assaltos em alguns estabelecimentos e, com sorte, encontrar algumas mulheres para abusar delas. Por volta das 8h30, esses jovens viram Furuta, que estava indo de bicicleta em direção à sua casa. Hiroshi viu a oportunidade perfeita e disse a Minato para derrubar a jovem da bicicleta e correr. E assim aconteceu. Uma vez que Junko estava no chão, Hiroshi se aproximou e, sob o pretexto de que tinha testemunhado o ataque, mostrou-se preocupado e ofereceu-se para levá-la para casa. Ela aceitou esse gesto, sem perceber o plano sinistro que esses indivíduos tinham planejado. Durante o trajeto, ele ameaçou a jovem, dizendo que a machucaria se ela não fizesse o que ele dizia. Então, diante das ameaças, ele a levou para um armazém próximo com a intenção de abusar dela. Como Junko resistiu e ele disse a ela que era melhor fazer o que estava pedindo, caso contrário, a mataria, pois revelou que pertencia a uma máfia japonesa chamada Yakuza, que opera desde o século XVII no Japão. Essa organização é extremamente perigosa, pois suas atividades principais incluem extorsão, tráfico de drogas, armas e seres humanos. Ao saber disso, a jovem não ofereceu mais resistência, e uma vez lá, ele a abusou repetidamente. Após isso, ele teve a ideia de levá-la a um hotel para continuar com seu plano macabro. Quando ambos estavam dentro do quarto, Hiroshi teve a ideia de ligar para seus amigos Io Ogura e Yasushi Watanabe, bem como para Nobuharu Minato, para contar o que acabara de fazer. Foi então que um deles, Io Ogura, disse para mantê-la em cativeiro para que pudessem fazer o que quisessem com ela. Esse grupo de amigos tinha um extenso histórico criminoso, pois anteriormente haviam feito coisas semelhantes e recentemente haviam sequestrado outra jovem, da qual também abusaram, para depois libertá-la sob ameaças. Por volta das 3 da manhã, Hiroshi levou Furuta para um parque próximo, onde Minato, Ogura e Watanabe os aguardavam. Quando se encontraram, começaram a ameaçar a garota em conjunto, dizendo que eram membros da Yakuza e sabiam onde ela morava. Se ela dissesse algo ou tentasse escapar, eles matariam toda a sua família. Foi então que concordaram em levar a jovem para a casa de Minato, no distrito de Ayase, em Adachi, onde a manteriam em cativeiro. Ao chegar lá, começaram a humilhá-la e abusar dela em grupo. E depois de satisfazerem suas perversidades, a esconderam e revezaram-se para vigiá-la.
Quando os pais de Minato viram a jovem, os agressores forçaram Junko a fingir ser a namorada de um deles. No entanto, seu rosto angustiado fez com que os pais percebessem que algo não estava certo. No entanto, eles não fizeram nada a respeito, pois tinham medo de seu filho, que era muito violento e agressivo, além de estarem cientes das conexões que os amigos de seu filho tinham com a máfia, e temiam retaliações. O local se tornou um ponto de encontro regular para gangues, já que esses indivíduos convidaram grupos de pessoas, incluindo membros da Yakuza, para atormentar a jovem, espancá-la e abusar dela. No 7º dia, Junko já havia sido abusada e violentada mais de 100 vezes. Ela estava sem comida e sem roupas. A cada dia que passava, eles a humilhavam de maneiras desumanas. Frequentemente forçavam ela a dormir na varanda, apesar das baixas temperaturas muito abaixo de 0 graus. Em outras ocasiões, a forçavam a ficar sentada por horas em um freezer. Depois a retiravam de lá e a obrigavam a beber sua própria urina. Alimentavam-na com baratas. Dentre as muitas torturas incluía a introdução de objetos estranhos em suas partes íntimas, incluindo uma barra de ferro. Os dias passaram e Junko Furuta estava completamente destroçada. Uma noite ela percebeu que seus agressores estavam dormindo. Ao ver a oportunidade, ela tentou escapar. Como a jovem estava completamente machucada, ela se arrastou como pôde e desceu as escadas lentamente. Uma vez que chegou ao telefone, ligou para o número de emergência, mas, infelizmente, Hiroshi a viu e conseguiu desligar a tempo, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Após isso, ele a agrediu. Imediatamente, a polícia retornou à ligação, e Hiroshi informou que foi um engano, e que ele havia ligado por engano. A polícia não fez mais perguntas e encerrou a ligação. Após desligar, Hiroshi ligou para os outros membros do grupo e a levaram de volta ao quarto onde a mantinham em cativeiro. Uma vez lá, a castigaram brutalmente. Começaram a zombar dela, acenderam uma vela e a queimaram com a chama desta. Insatisfeitos com isso, eles borrifaram o líquido de isqueiros nas pernas da garota e a incendiaram como punição por tentar escapar. Devido a esse ato brutal, Junko entrou em convulsões, mas seus agressores pensaram que ela estava apenas fingindo e zombaram dela. Por causa disso, eles a incendiaram nos pés até que a garota não suportou mais a dor, e eles apagaram o fogo. Incrivelmente, apesar de todo o abuso que sofreu, ela conseguiu sobreviver. Pode-se pensar que, ao receber um castigo tão terrível, esses jovens parariam, mas isso estava longe de acontecer. Depois de cometerem o impensável, eles continuaram espancando-a, cortaram parte de seu peito e perfuraram com agulhas de costura. Em uma ocasião, um deles teve a ideia de inserir fogos de artifício no ânus da jovem, apesar de seus suplícios para que parassem. Neste ponto, Junko deixou de ser apenas uma vítima de abuso, pois estava tão machucada que deixou de ser atraente para eles, mas foi confirmado que ela foi abusada por volta de 400 a 500 vezes por mais de 100 homens. A situação chegou ao ponto em que eles jogavam halteres em seu estômago e a queimavam para apagar seus cigarros. Além desses atos cruéis de brutalidade, para esses indivíduos ainda não era suficiente. Eles usaram suas partes íntimas para se divertirem inserindo vários objetos, incluindo uma lâmpada quente que explodiu dentro dela depois de um soco no abdômen, além de tesouras e objetos acesos. Devido aos constantes golpes, a jovem perdeu a consciência, mas, longe de pararem e demonstrarem arrependimento, eles a agarraram pelos cabelos e a jogaram violentamente no chão, tanto que seus tímpanos se romperam e ela ficou com problemas auditivos. Isso só os deixava ainda mais furiosos. Como a garota não reagia, eles mergulharam a cabeça dela em um balde de água, até que ela reagiu novamente, pois estava se afogando e seu corpo conseguiu reanimá-la. Nesse ponto, ela estava há mais de 30 dias sofrendo castigos. A brutalidade dos ataques dramaticamente alterou a aparência de Furuta. Seu rosto estava tão inchado que era difícil distinguir seus traços. Suas mãos estavam em péssimo estado, com unhas quebradas, e seu corpo exalava um forte odor de decomposição. Ela estava tão magra que os ossos eram visíveis. Cada parte e membro visível estava cheio de hematomas. Seus olhos estavam tão queimados pela cera que jogaram em seu rosto que ela não conseguia enxergar. Depois de ver o estado atual de Junko, os jovens perderam o interesse nela, e como resultado disso, pensaram em sequestrar outra garota que entrou da mesma maneira que Junko, seguindo o mesmo modus operandi, e foi abusada em grupo, mas libertada. Durante os 44 dias de seu martírio, Furuta implorou todos os dias para que a matassem, mas eles não desejavam isso.
Queriam satisfazer suas mentes doentias de uma maneira vil e impiedosa, transformando-a de um ser humano em um objeto de diversão. Chegou o dia 4 de janeiro de 1989, e nesse dia os jovens queriam se divertir ainda mais. Junko não conseguia se levantar e estava imóvel no chão. Mesmo assim, eles a desafiaram para um jogo de fichas chamado Solitário Mahjong, cujo objetivo é limpar o tabuleiro removendo todos os pares idênticos da composição do jogo. Inesperadamente, apesar de não estar bem fisicamente e mentalmente, ela conseguiu vencer os rapazes. Para puni-la mais uma vez, fizeram-na se levantar e bateram em seus pés com um bastão até que seu corpo colapsou e ela caiu no chão em convulsões. Como Junko estava sangrando profusamente e pus escorria de suas queimaduras infectadas, os sujeitos cobriram as mãos com sacos plásticos e continuaram espancando-a. Deixaram cair um halter de ferro em seu estômago e finalmente a incendiaram. O ataque final durou cerca de 2 horas, até que Junko não suportou mais e perdeu a vida naquele dia. No entanto, seus agressores não perceberam e foram embora. Horas depois, o irmão de Minato entrou em seu quarto e percebeu que a garota não se movia e parecia não estar respirando. Então ele chamou seu irmão e disse que Junko parecia estar morta. Quando os jovens chegaram, perceberam o que havia acontecido e, com medo de que alguém descobrisse o corpo, a enrolaram em um cobertor e a colocaram dentro de uma mala de viagem, para não deixar nenhum vestígio de seu corpo. Eles tiveram a ideia de colocá-la em um tambor e o encheram com concreto. Por volta das 8 da noite, eles carregaram o tambor em uma caminhonete e finalmente se livraram dele em um terreno baldio em Koto. 19 dias depois, em 23 de janeiro de 1989, Hiroshi Miyano e Yo Ogura foram presos por abusar da jovem de 19 anos que haviam mantido em cativeiro, pois roupas íntimas femininas foram encontradas em uma das residências dos agressores. Durante o interrogatório, um dos policiais fez Hiroshi acreditar que já sabia o que eles tinham feito. Imediatamente, ele pensou que Yo Ogura havia confessado o crime de Junko Furuta, então ele lhes disse onde encontrar o corpo. Os 4 membros da gangue se declararam culpados de causar lesões no corpo da garota, mas negaram tê-la assassinado, alegando que os perpetradores eram todos menores de idade quando o crime ocorreu. Eles não puderam ser julgados como adultos. Em julho de 1990, um tribunal de primeira instância condenou Hiroshi Miyano, o suposto líder do crime, a 17 anos de prisão. Nobuharu Minato recebeu uma condenação final de 8 anos de prisão. Os pais e o irmão de Minato não foram acusados pelo crime, embora estivessem cientes de todos os acontecimentos. Yasushi Watanabe também foi condenado a 8 anos de prisão por cumplicidade no caso. E finalmente, Yo Ogura passou 8 anos em detenção juvenil antes de ser liberado em agosto de 1999.